O Marcos estava faminto depois de passar um longo dia na faculdade. O apartamento dele ficava longe demais, então ele resolveu passar na casa da avó. O Marcos sabia que lá sempre tinha alguma coisa gostosa para comer, mas infelizmente ela tinha uma mania. Primeiro as visitas tinham que decifrar sua charada, e só depois podiam comer o quanto quisessem. Então a vovó deu um pedaço de papel para o Marcos. Lá estava escrito: o pai da Maria tem 5 filhas: Naná, Nené, Nini e Nonó. Qual é o nome da 5ª filha? Fácil, é a Maria. A Joana fez uma aposta com seus amigos. Ela tinha que ir a uma casa abandonada na cidade no meio da noite. Ninguém morava lá e a residência seria demolida em breve. Mas as más línguas diziam que um cientista maluco usava o imóvel como laboratório. Eram 3 da manhã quando a garota avistou a casa grande e sombria. A porta estava levemente entreaberta. Ela entrou e viu um corredor amplo e escuro. De repente, alguém acendeu a luz e a Joana viu um homem esquisito vestindo um jaleco. Ele ficou parado olhando para ela durante alguns segundos antes de dizer: "Bom dia, sou o Dr. César." "Mas você não é de verdade", a Joana exclamou. Como a garota chegou a essa conclusão? Embora o reflexo do cientista estivesse aparecendo no espelho, ele não tinha sombra, ou seja, era um holograma. Um dia, o dono de um estúdio de dança encontrou Dennis, um dos instrutores, deitado no chão de uma das salas. Alguém tinha batido na cabeça do cara. O proprietário chamou a polícia. Todos os funcionários e visitantes foram interrogados. Sobraram 3 suspeitos. A Cris, que era instrutora, diz que havia vários dias que não ia ao estúdio. Ela disse que estava de folga e passou esse tempo se bronzeando na praia. O Hélio, outro instrutor, diz para a polícia que um amigo havia lhe telefonado para pedir ajuda. Por isso ele tinha saído do estúdio antes do Dennis chegar ao trabalho. A Laila, namorada do Dennis, confessou que eles tinham brigado mais cedo de manhã. Mas depois disso, ela foi para a casa de uma amiga para conversar sobre a situação. Os policiais souberam na hora quem estava por trás daquele ataque. Foi a Cris. Ela disse que havia passado vários dias na praia, mas sua pele estava muito pálida. A Janaína e a Alice levaram seus filhos ao parque. A Jana está falando ao telefone, enquanto seu filho brinca com um caminhãozinho. E os filhos da Alice estão construindo um boneco de neve enquanto ela tira selfies. Uma das mães não está sendo cautelosa. Qual delas? É a Alice. Os filhos estão muito afastados dela e há rachaduras no gelo. A Janaína está bem perto de seu filho e pode protegê-lo. As famílias Oliveira e Andrade estão passando um tempinho em casa. Os Oliveira estão vendo um filme, enquanto o filho deles está perto da ração do gato. Já os Andrade estão cuidando do jardim, enquanto o bebê está próximo das minhocas. Qual das crianças está correndo mais perigo? O bebê da família Andrade. As minhocas carregam um monte de bactérias que podem ser transferidas para os humanos. Estes 2 viajantes estão tão cansados que acabaram cochilando em serviço. A Salete adormeceu dirigindo um carro e o Márcio capotou enquanto pilotava uma aeronave. Quem é que vai se dar mal? A Salete. Quando o piloto está dormindo, o copiloto assume o controle, mas tirar uma soneca atrás do volante é perigoso demais. O Felipe e a Diane foram nadar. A Diane quer praticar para se tornar surfista, mas o Felipe só quer relaxar em águas tranquilas. Um dos dois está cometendo um grande erro. Você sabe dizer quem? É o Felipe. A placa diz que o rio está infestado de crocodilos. Já a Diane consegue surfar facilmente sobre as ondas durante a tempestade.
O Sérgio e a Manuela resolveram fazer um passeio à tarde. A Manuela terminou suas compras e pegou um atalho pela floresta, enquanto o Sérgio foi ao parque para tomar um ar fresco. Os dois estão se aproximando de uma ponte quebrada. Quem vai cair dela? A Manuela, o Sérgio está andando de bengala e vai perceber que não tem chão alguns centímetros à sua frente, mas a Manuela está distraída olhando para a frente e não para o chão. A Carla e a Lindaura levaram seus bebês para passear. A Carla levou o dela para a praia e a Lindaura foi com a filha para o parque, mas logo começou a chover. As duas têm sombrinha, mas qual das mamães não é muito inteligente? A Carla. Sem proteção, seu filho vai ficar todo queimado de sol. A Suzana e a Ariela estão curtindo o fim de semana com as filhas. A Suzana levou a dela para a praia, mas um tornado enorme se aproxima e ela não para de fazer selfies. A Ariela colocou a dela dentro de uma banheira e está distraída com selfies, sem prestar atenção à criança. Qual mãe não está cuidando bem da filha? A Suzana. A filha está exposta a um fenômeno meteorológico em pleno mar, enquanto a Ariela pode se abaixar e tirar a filha da água, caso alguma coisa ruim aconteça. A Camila estava em um luxuoso cruzeiro de iate pelo Mediterrâneo. Uma manhã, acordou e descobriu que todos os seus valiosos anéis haviam sido roubados. Ela correu até o capitão e lhe pediu para encontrar suas joias. Ele questionou a tripulação e os convidados e encontrou 3 suspeitos. Mateus, o marinheiro, disse ao capitão que estava muito ocupado recarregando o equipamento de mergulho para o mergulho matinal. André, o cozinheiro, garantiu que estava montando o cardápio para a semana seguinte e que não prestou atenção em nada do que estava acontecendo por lá. Estela, outra passageira, afirmou que estava exausta depois de mergulhar no dia anterior. Ela foi para a cama e não acordou até que o capitão veio interrogá-la. Depois de pensar por alguns minutos e olhar em volta, ele percebeu quem havia pegado as joias. Você consegue descobrir também? Foi o Mateus. Ele alegou que estava recarregando o equipamento de mergulho, mas os tanques de oxigênio ainda estavam zerados. O Marcos, que é CEO da sua própria empresa, foi trabalhar e ligou o computador. Em alguns minutos, pulou da cadeira, pegou o telefone e ligou para seu amigo Lucas, um detetive da polícia. Quando o homem chegou, Marcos disse que todos os dados relacionados a um negócio super importante haviam sido apagados do computador. 3 pessoas tinham chegado perto e Lucas questionou todas. Renata, a contadora, disse ao detetive que o computador tinha travado e que apenas pressionou várias teclas no teclado e tudo começou a funcionar normalmente novamente. Luan, o especialista em TI, afirmou que só havia atualizado o antivírus e não havia tocado em mais nada. Evelyn, a secretária, garantiu que estava com o Luan e que a única coisa que fez foi reiniciar o computador. Lucas tirou impressões digitais do computador e ao redor dele, e assim descobriu. Em pouco tempo já sabia quem havia excluído os arquivos. Você consegue descobrir isso? Não havia impressões digitais no teclado. Isso significa que a Renata mentiu. A Emília sonhava em ser a rainha do baile de formatura desde a infância. E tinha uma boa chance de que seu sonho se realizasse. Ela era popular, inteligente e bonita. E queria transmitir a cerimônia ao vivo no Instagram enquanto aguardava os resultados. Mas não havia Wi-Fi ou sinal de celular no ginásio da escola onde o evento estava acontecendo. A garota ficou chateada no começo, mas logo se concentrou nas palavras do mestre de cerimônias do baile de formatura. E agora, vamos descobrir quem são o rei e a rainha do baile. Espere, onde está a urna com os votos? Alguém pegou a urna e jogou todos os votos na piscina da escola. Agora, era impossível de ler. O diretor tinha 4 suspeitos. A Eva afirmou que estava dançando a noite toda, como o resto dos alunos. O Eduardo diz que havia saído do ginásio por 1 minuto ou 2 para atender uma ligação e que voltou logo depois e continuou a se divertir. A Lisa explicou que tinha brigado com o namorado depois de vê-lo com outra garota e saiu correndo do ginásio, pois não queria que ninguém a visse chorando.
E o Álvaro garantiu que havia perdido a gravata em algum momento da noite. Ele estava procurando a peça quando o acidente aconteceu. Quem está mentindo? O Eduardo é mentiroso. Não adiantaria ele sair do ginásio para atender uma ligação, pois não havia sinal lá dentro. Você é levado para uma sala com 3 tanques grandes, cheios de água salgada, e precisa ficar dentro de um deles durante 5 minutos. O biólogo promete libertá-lo, mas só se você conseguir sair vivo do tanque. O primeiro tem 6 tubarões brancos, o segundo tem 70 piranhas, e o último está cheio de águas-vivas perigosas. Em qual deles você tem mais chance de sobreviver? No segundo tanque, as piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver em água salgada. Você está liderando uma expedição para o Polo Norte. Enquanto navega por lá, um pedaço enorme de gelo cai na água, formando uma onda gigante que está vindo em sua direção. O que você diz para sua tripulação fazer? Parar o navio e esperar a onda passar. Virar o navio para a direção oposta. Segurar firme e atravessar a onda quando ela atingir a embarcação. Atravessar a onda é a única forma de ter algum equilíbrio. As outras alternativas podem fazer seu navio naufragar. Você está preso em uma sala que está se enchendo de água aos poucos. O socorro vai chegar daqui a 6 minutos, mas a água vai alcançar o teto em apenas 2. No entanto, o chão tem um galho seco, um canudo e um balde. Qual deles vai lhes dar mais tempo? O balde. Coloque sua cabeça dentro dele. Isso criará uma bolha de ar que vai permitir que você respire por mais tempo. Enquanto está acampando, você avista um urso pardo furioso que está se aproximando cada vez mais. O que fazer? Começar a correr o mais rápido possível. Cair no chão e fingir estar inconsciente. Ficar parado e não se mexer de jeito nenhum. Cair no chão. Assim o urso não verá como uma ameaça. O Bruno está preso no gelo do Polo Norte. O Davi está perdido no deserto sem roupa alguma. Quem vai desmaiar primeiro? O Davi. O frio faz o Bruno tremer. Seus músculos se contraem e afrouxam muito rápido para mantê-lo aquecido. Embora o Davi irá se desidratar rapidinho sob o sol. Enquanto você caminha por uma selva densa, uma cobra venenosa pica sua perna. Como conseguirá sobreviver? Sugando o veneno com a boca, lavando a ferida com água e um pedaço de pano, enfaixando a perna com um pedaço da sua camisa. A terceira opção. Se enfaixar a perna, você retardará o veneno de alcançar outras partes do seu corpo. A Carla é uma engenheira de computação que teve uma excelente oportunidade de trabalhar para uma grande empresa de tecnologia. Ela entra para a entrevista, mas não há recrutadores. Apenas uma sala escura com uma pequena placa brilhante. Cara, isso acontece comigo o tempo todo. Assim que ela se aproxima para ler a placa, a porta elétrica atrás dela se fecha e as luzes vermelhas começam a piscar. É quando a Carla vê uma mesa com 5 botões em cima. Brincadeirinha, são 3. Não dá pra enganar você. A placa na parede diz: apenas um pode ajudá-la a escapar. Se ela pressionar o primeiro botão, mais 3 portas se abrirão na frente dela. O segundo desligará a energia. O terceiro pode trancar a porta atrás dela ou abri-la. Meio a meio. Qual a Carla deve escolher? O segundo botão. Quando a eletricidade acabar, a porta atrás dela será aberta e ela estará livre. E eu pensaria 2 vezes antes de fazer entrevista nessa firma maluca. O Pedro está voltando para casa depois de uma noite com os amigos, quando uma figura sombria começa a segui-lo. Ele vê uma casa com a porta aberta e as luzes acesas. O rapaz entra, mas a porta trava atrás dele. 3 portas, como sempre, aparecem diante de seus olhos, e apenas uma é a saída.
Atrás da primeira, a lava quente. Se ele abrir a segunda, encontrará um jacaré faminto de 5 metros à sua espera. A terceira porta esconde um enorme bloco de gelo. Qual ele deve escolher para escapar? A terceira porta com um bloco de gelo. Basta esperar que ele derreta e depois escapar. Espero que o Pedro tenha levado uma boa merenda. Vai que isso leva a semana toda. Um dia, o Marcos decide fazer uma caminhada de aventura. Ele anda durante horas até encontrar um local confortável para montar o acampamento. À 1 da manhã, houve pingos de água no teto da barraca. Ele sai e vê uma enorme tempestade com raios se aproximando. O Marcos tem 3 opções, mas apenas uma delas o manterá protegido. 1. Descer para uma área plana cheia de pedras. 2. Subir mais alto até o topo da montanha. 3. Descer em direção às árvores. Qual é o mais seguro? Ir ladeira abaixo em direção às rochas. Subir ainda mais é proibido durante uma tempestade com raios. Também é preciso evitar a floresta, já que os raios atingem as árvores o tempo todo. O Paulo é um fotógrafo da natureza em uma missão na Amazônia. Enquanto andava cada vez mais selva adentro, se perdeu. Ele tinha água suficiente, mas ficou sem comida. Felizmente, o cara encontrou uma velha cesta de piquenique. Dentro dela, achou 3 coisas que poderia comer, mas apenas uma é a mais segura. Um pote de mel, ovos cozidos e um sanduíche. Qual é a melhor opção? 7 segundos para decidir. O mel, não importa quantos meses ou anos se passarem, ele não estraga. Uma vez, um guarda da prisão ouviu acidentalmente rumores muito perturbadores. Alguém estava planejando uma fuga. Ele observou todas as imagens das câmeras de vigilância e descobriu que 2 mulheres estavam se comportando de forma suspeita. Uma delas era uma ex-fisiculturista, musculosa, com cabelo curto e coberta de tatuagens. A outra era quieta e reservada, que preferia passar o tempo sozinha e às vezes chorava na cela. Depois de assistir ao vídeo várias vezes, o guarda descobriu qual delas planejava escapar. Você consegue fazer isso também? É a segunda prisioneira. Há uma lima em seu coque. Ela pode usá-lo para passar pelas barras de metal. João, um empresário de sucesso com um negócio multimilionário, e seu amigo Jackson, um famoso detetive particular, retornaram de uma longa viagem ao exterior. Eles decidiram parar na casa do João, a caminho da cidade. Quando entraram na residência, porém, viram que tudo o que era mais ou menos valioso havia sido levado. O local estava uma bagunça. Eu só fiquei fora por um mês. O que aconteceu aqui? Exclamou João. O Jackson pegou uma maçã na mesa da sala de jantar e começou a mastigá-la pensativo. A fechadura não estava quebrada. Significa que a pessoa que pegou suas coisas tinha a chave. Depois de um tempo, o detetive pediu ao João para chamar 3 pessoas. Mari, a sobrinha do João, disse ao Jackson que não esteve na casa do tio. Falou que estava tendo sérios problemas com o carro já há 2 meses e a propriedade era muito longe da cidade para chegar lá com transporte público. Sara, a governanta, afirmou que havia ido lá várias semanas atrás para levar comida e arrumar, mas desde então não esteve mais no local. Adão, o jardineiro, assegurou ao detetive que estava de férias e acabara de voltar. Ele até se ofereceu para mostrar suas passagens de avião para o Jackson. O detetive entendeu imediatamente quem estava por trás daquilo. Você tem 8 segundos para descobrir. Foi a governanta. Ela disse que levou comida várias semanas atrás, mas a maçã que o Jackson pegou na mesa estava perfeitamente fresca. Uma vez, a professora Sandra ouviu alguém chorando. Era sua pequena aluna, a Amanda. A menina disse que seus biscoitos estavam desaparecendo do armário. Há semanas alguém vinha pegando-os, mas ela não sabia quem era. A professora decidiu ajudar a garota. Elas colocaram um alarme simples no armário que teria que disparar se alguém que não fosse a Amanda abrisse a porta. As 2, então, se esconderam em um canto e ficaram esperando. Em 10 minutos, ouviram o alarme. Quando chegaram ao armário, ele já estava vazio e não havia ninguém por perto.
A Sandra notou que alguém desapareceu atrás da porta da sala de artes. Ela entrou correndo, mas tudo parecia normal. Ainda assim, a professora não precisou de mais do que 1 minuto para saber quem estava comendo os biscoitos da Amanda. Olhe a imagem da sala de artes com atenção. Você consegue descobrir a resposta em 8 segundos? É a garota da esquerda. A pintura dela é preta e branca, mas há somente tons de azul na paleta. E talvez os farelos de biscoito também a entreguem. Eu não sei. A Samantha é uma garota muito especial. Ela tinha 17 anos de idade antes de ontem. No ano que vem já terá 20. Qual é o segredo dela? A Samantha não é uma viajante do tempo nem nada do tipo. É que ela nasceu em 31 de dezembro. Então, se hoje é 1º de janeiro, é correto dizer que ela tinha 17 antes de ontem. A Samantha completou 18 anos no dia seguinte, fará 19 no último dia deste ano e no ano que vem terá 20 anos. É dia de educação física na escola e todas as crianças correram a mesma distância. Cada uma foi classificada de acordo com seu resultado individual. E o Beto acabou sendo o 50º corredor mais rápido e o 50º mais lento também. Quantas crianças existem na escola do Beto? Embora 100 pareça uma resposta sensata, são 99. O Beto é o 50º na sequência de 1 a 50 dos corredores mais velozes. Se ele é o 50º mais lento, tem que haver 99 corredores classificados de 50 a 99. A senhora Souza foi à polícia alegando que seu colar antigo havia sumido. A mulher estava chateada. Quando os policiais chegaram à casa dela, não viram nenhum sinal de arrombamento. Nenhum cadeado quebrado, nenhuma porta fora do lugar, só uma janela estava quebrada. Mas dentro da casa estava uma bagunça e havia marcas de pés sujos de lama por todo o chão. Por incrível que pareça, no dia seguinte a senhora Souza foi presa por fraude. Por quê? A polícia estava convicta de que a senhora Souza havia mentido, pois a janela tinha sido quebrada por dentro. Se ela tivesse sido quebrada por fora, haveria estilhaços de vidro no chão da sala.